Bom dia, graça e paz. Mais um devocional com Fátima Oliveira e gostaria muito de te agradecer. Gratidão por dar ouvido a essas pregações. Gratidão por compartilhar com alguém. Gratidão por cada comentário. Amém? Louvado seja o Senhor. Bendito seja Ele para sempre. Hoje, queridos, nós vamos para a terceira e última parte do nosso devocional que começou na segunda-feira, falando sobre o livro, a Bíblia. Não é um livro comum, não é um livro qualquer, é o livro, é o manual de instrução que o Senhor nos deixou. Como a gente falou na quarta-feira, né? Somos criação dele. Ele nos criou e deixou para nós o manual de instrução. E hoje nós vamos continuar falando sobre a sua criação, sobre as suas características, sobre o que ela contém. Naquela época, a Bíblia já foi escrita em 3 idiomas, 3 línguas: no hebraico, no aramaico e no grego. E como nós falamos no último devocional, hoje tem mais de 3.000 traduções. Louvado seja o Senhor. O Velho Testamento, foi escrito antes de Cristo. Quando Cristo chegou para dividir a história em duas partes, antes e depois dele, nós vamos ver o próprio Jesus estudando e examinando as Escrituras. Ele, o próprio Deus, examinando as Escrituras. Você consegue abrir lá em Lucas 4, nós vamos ler do 16 ao 18. Anota essas referências, né? Talvez agora você não esteja com a sua Bíblia aí, mas quando tiver, anote. Lucas 6, do 16 ao 18, diz assim: a partir do 17, desculpa, é Lucas 4. Lucas 4, do 16 ao 17, diz assim: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, ele foi até a sinagoga. E ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: o Senhor me deu seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos e libertar os que estão oprimidos, e anunciar que o tempo em que o Senhor salvará o teu povo chegou. Impressionante. Se você continuar a ler, diz que ele fechou o livro, entregou ao ajudante da sinagoga, sentou-se. E todas as pessoas ali presentes começaram a olhar para ele sem desviar o olhar. Então, ele começou a falar e disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Ele disse: em mim se cumpre a Escritura Sagrada. Ele leu sobre ele mesmo. Louvado seja Deus. Foi Jesus, lá na cidade, onde ele tinha nascido e crescido, e deu as Escrituras. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. E por que será
que se a gente hoje pedir para que alguém, aleatoriamente, recitasse um versículo da Bíblia, já foi feito esse experimento, e as pessoas muitas vezes não souberam recitar um versículo desse livro, que é vendido, que está em primeiro lugar. É que hoje nós continuamos a queimar a Bíblia com a nossa arrogância, com a nossa falta de tempo, com a nossa religiosidade, com o nosso achismo. Continuamos queimando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, por não darmos a ela a importância devida. Ao longo dos anos, tentaram destruir esse livro, muitos morreram para defender esse livro. Será que alguém morreria para defender um livro qualquer? Muitas Bíblias foram queimadas em fogueiras na época da Inquisição. A Bíblia foi proibida, escondida. A pergunta é: será mesmo que a Bíblia é um livro confiável? Lá em 2 Timóteo 3,16 vai dizer assim: isso é o apóstolo Paulo dizendo, pois toda a Escritura Sagrada, toda, é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, para condenar os erros e corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A pergunta é essa: como é que nós estamos usando esse manual de instrução? Romanos 15:4 vai dizer assim: porque tudo que está na Escritura foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. As Escrituras nos dão paciência, esperança e coragem. Meu Deus, como a humanidade está precisando dessas três coisas: de paciência, de esperança e de coragem. Os imperadores romanos, como Calígula, Nero, Domiciano, Diocleciano, tentaram destruir a Bíblia, usando as suas próprias leis, e não conseguiram. Nietzsche, o grande filósofo, disse que Deus estava morto. Aos 44 anos, Nietzsche perde a memória. E aos 55 anos ele morre. E o nosso Deus está vivo, assentado no alto e sublime trono. Aleluia! De onde você vai tirar, querido? Esperança, paciência e coragem das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Deus deseja ter contato com você todos os dias, através do seu testamento. Como você tem usado o seu testamento? Como você tem usado o bem que o Senhor deixou nesse testamento para você? Qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua dor, qualquer que seja a sua aflição, na Bíblia você encontra a resposta. A Bíblia é viva, ela é atual. Dizem que a gente deve ver as notícias de hoje numa mão e na outra mão com a Bíblia, para confirmar, para verificar a eficácia das promessas. Eu e você somos corpo
alma e espírito. Para manter o meu corpo vivo, em pé, eu preciso me alimentar de pão. Como é que você está alimentando o seu espírito? Porque seu espírito também precisa ser alimentado. Eu preciso me alimentar todos os dias para me manter vivo. E o meu espírito? Como é que eu estou alimentando ele? Uma vez por semana no culto? Ou na célula? Se você se alimentar 2 vezes por semana, você acha que você vai sobreviver? Deus deseja se revelar a você, e a única forma é através da leitura desse livro. Isaías 44:1 diz assim: escuta, Israel, pois você é meu, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o seu Criador, e eu tenho guardado desde o dia que você nasceu. Você tinha consciência dessa promessa? Que o Senhor tem te guardado desde o dia que você nasceu? É promessa dele para você. Se você não conhece, você não vai viver. O Salmo 139 diz que ele criou cada parte do nosso corpo, que ele nos formou na barriga da nossa mãe, viu todos os nossos ossos sendo feitos, e que os nossos dias, todos eles, foram escritos no teu livro. Aleluia. Então o nosso Criador já sabia que hoje nós estaríamos falando para engrandecer e louvar o nome dele, sobre ele. Ele desejou e ele deseja que a partir de hoje nós ficássemos mais próximo dele, tendo uma comunhão mais profunda com ele. E se eu puder te dar um conselho hoje, meu irmão, eu vou falar como Paulo disse a Timóteo, o seu discípulo amado. 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o seu coração. Aleluia. Eu espero que a partir desse devocional você comece a olhar a tua Bíblia de uma maneira diferente e que você deseje ter mais intimidade com ela para chegar mais próximo de Deus. Bom dia. Bom dia.